dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Para mais um episódio do nosso Despertar com o Evangelho, especialmente o estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a parte 3 hoje. Nós vamos aprender hoje sobre todo o processo da independência do Brasil com um olhar espiritual. Bom dia, Mari! Seja muito bem-vinda! Como você está? Eu ainda não consegui ouvir seu áudio, eu vou ver se eu ouço hoje. Esses dias foram dias, eu tive um pouco de enxaqueca, um enjoo, e aí mais uma correria de uma série de coisas, mas eu vou ouvir hoje sem falta de retorno, tá bom, querida? Bom dia, nossa pátria do Evangelho. Eu tava aqui pensando várias coisas sobre a nossa pátria do Evangelho, os planos de Deus, né? Quando a gente começa a olhar esse olhar espiritual, a gente começa a refletir muito sobre os planos de Deus, né? E sobre quanto a gente honra a Deus sobre todas as coisas, nas nossas ações, nas nossas escolhas, né? E esse momento que a gente tá passando, pedindo pra gente se posicionar e lembrar dos princípios que são a base de sustentação da sociedade, né? Faz sentido? Então, que a gente consiga iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa consciência, para entender o que realmente é importante e essencial na vida, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e nas nossas escolhas e nas bases, nas diretrizes, né, que regem a nossa sociedade. Essa reflexão do livro está trazendo muito isso para mim. É muito interessante. Bom, vamos começando então. Deixa eu ver o horário, como é que estamos. Vamos começando. A gente viu nas lives anteriores, então, o propósito de Deus para o Brasil, que é ser o maior celeiro de claridades espirituais, sendo a fonte de um pensamento novo para todo o planeta Terra. O processo de colonização, os exilados, os missionários, os escravos, a civilização. Então, começou, então, a organização social, a estrutura, né, para não só explorar, mas começar a povoar o Brasil. A tentativa dos franceses de invadirem o Brasil pelo Rio de Janeiro, a invasão holandesa, que apesar de ter tido uma conotação de invasão, foi tão generosa, foi tão positiva, porque foram os primeiros povos que trouxeram para o Brasil a uma mentalidade mais liberal, mais benevolente e mais justa. E inclusive também trouxeram artistas, né? Trouxeram todo um berço cultural para o Nordeste. Isso é muito bacana, é muito gostoso. E aí, então a gente teve a restauração de Portugal, que esteve por domínio, que depois esteve por domínio da Espanha. Os bandeirantes, que vieram com uma função de buscar o ouro, mas a verdadeira missão deles era povoar o Brasil adentro. E então nós finalizamos na última live com os movimentos nativistas, né? Que era a colônia contra a metrópole. Então os filhos dos portugueses nascidos aqui no Brasil, os próprios escravos, os nativos brasileiros, que estavam começando aí a ter sentimentos de independência, de amor à nação brasileira. E hoje nós vamos começar então, voltando um pouquinho para Portugal. Em 1703, Portugal fez um acordo com a Inglaterra, onde a Inglaterra esse tratado se chama Tratado de Methuen. Eu não sei se fala assim, Methuen. É um tratado onde a Inglaterra tinha exclusividade para explorar o ouro brasileiro. E eu tenho até um trechinho aqui, eu separei uns trechinhos para a gente lendo, que fala assim: a combinação de Methuen era ruinosa para a indústria portuguesa, mas nos grandes jogos dos interesses internacionais, semelhantes acordos se faziam necessários, né, claro. Então a gente vê que é interessante, que a gente tem que entender que nada na vida é perfeito e ideal e vai acontecer maravilhosamente bem. Às vezes alguns acordos
não são os ideais, mas eles são necessários para um desenvolvimento no longo prazo, um desenrolar da obra de Deus, da verdadeira obra de Deus no longo prazo. A Inglaterra ficaria então com ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças no tempo e no espaço. A sociedade tratava de aprender as regras de bem viver, de civilidade, nos livros recomendados, especialmente do reino. Então, estava começando a criar uma consciência de convivência social, não era mais aquela coisa só de vamos ver o que tem aqui, vamos explorar o que tem aqui, não, vamos organizar o que tem aqui. Tá fazendo sentido? Que mais? E então, né, foi um período onde o Rio de Janeiro crescia muito e eclipsava todas as cidades do Brasil. E aí mostra aqui uma passagem de Ismael, o anjo protetor do Brasil, que falava assim: Ismael, com as suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam estabelecido na pátria do Cruzeiro. Sob a sua inspiração, a Igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. O que é, né, a mentalidade infantil? É o nível de consciência. Lembra que nós somos na primeira live, a era da consciência, né? É um nível de consciência muito elementar, muito primário ainda. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Os reinóis organizam festanças periódicas, missas e procissões de fé. Então começam a crescer os movimentos cristãos. Organizam-se correntes de filantropia, costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades brasileiras. Começa o apadrinhamento de negros que faltam ou fogem. Reconhece-se o direito de propriedade aos escravos, então os escravos podem começar a ter as casas deles. O costume de ceder um dia ou dois aos trabalhos, confirmado por lei em 1700. Isso é muito importante, que as pessoas precisam ter um descanso, principalmente escravo que tinha trabalho braçal, né, gente? Alastra-se o precioso movimento das alforrias na pia batismal. Começou o movimento abolicionista. Então, olha que importante, começa-se a trazer a consciência da igualdade, da fraternidade, do respeito e de que os negros são seres humanos, né? Pelo amor de Deus, vamos evoluir aí. E aí em Portugal, estava sob a regência de Dom José I, e ele começa a ter a influência de Marquês do Pombal, que era contra os jesuítas. E então, só que foram os jesuítas que construíram a base da organização social junto aos nativos aqui no Brasil. E então, tem mais um trechinho aqui que eu separei, que o Marquês do Pombal, ele expulsa os jesuítas aqui do Brasil. Todo o movimento de organização social se devia na colônia aos esforços dos dedicados missionários, os únicos refletores dos ensinamentos do alto, advogando seu verbo inspirado à causa de todos os infelizes. A sua expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas. Eu vou contar uma história. Outro dia a minha mãe teve uma intercorrência e eu levei ela no pronto-socorro. Eu cheguei lá, tinha uma enfermeira que ela estava de folga, ela trabalha no pronto-socorro. E ela estava contando para as amigas que ela estava muito sozinha, porque os pais dela faleceram na pandemia, e ela foi resolveu adotar uma criança. Chegou para adotar a criança que ela se sentiu um laço de amor e escolheu adotar, tinha 2 irmãozinhos. Então ela adotou 3 irmãos. Ela adotou 3 crianças. E ela estava super feliz, porque ela tinha enriquecido a vida dela com a missão de criar 3 crianças. E crianças assim, de 5 a 14 anos. E eu falei para ela, eu falei assim, pelo amor de Deus, você vai na igreja? Ela falou, eu vou. Porque, gente, jovens, as pessoas precisam da igreja, a fé, a religião,
ela serve para trazer um conjunto de princípios e valores de conduta para a gente, para viver em harmonia, para viver em fraternidade e trazer também, sim, claro, a nossa conexão com a fé, a nossa consciência de Deus, a nossa consciência do bem, de boas práticas. Então, que a gente também saiba fazer bom uso dessa religião e a importância da igreja. E aqui falando, né, a importância dos jesuítas, que sempre trouxeram as inspirações para todos os infelizes confortarem a sua dor. A gente falou aqui nas primeiras lives o quanto o Brasil era o país dos injustiçados, né? A terra que veio para trazer as pessoas desenvolverem a mansuetude de coração, a afabilidade e a doçura. Enfim, houve todo um processo aí de aniquilar esse desenvolvimento, né? Inclusive a primeira oficina tipográfica do Brasil, na ocasião da expulsão dos jesuítas, também foi destruída pelo Marquês de Pombal. Então, aí fala aqui, a força de decretos que constituíam sérios obstáculos à facilidade da educação no território da colônia. Vem muito uma coisa aqui, que ele queria que o Brasil ficasse naquela condição rudimentar, sabe? E não se desenvolvesse socioculturalmente. A esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael, o anjo tutelar do Brasil, com instantes apelos. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministério arbitrário. Então Ismael diz a eles: muitas vezes, os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império da sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Então a gente vê, né, que traz até um pouco de esperança para o nosso coração nesse momento que a gente está vivendo. Então, continuando aqui, e aí a gente vai entrar depois na Inconfidência Mineira. Muito bacana essa parte da Inconfidência Mineira. Então, o Marquês de Pombal veio, ele tentou aí atrasar a evolução do nosso Brasil, mas não vai dar certo, não vai dar certo. O tempo passa e morre Dom José I, o rei de Portugal, e assume a sua filha Dona Maria, que ficou conhecida na história como Dona Maria Louca. E então, novamente, ocorre uma decadência de Portugal que afeta o Brasil. Então, a gente vê como a história tem altos e baixos, né? Que é natural. Alta dos impostos, aumento da miséria. E então, um grupo, né? Nessa época, a gente tinha aí tanto a parte de Pernambuco, Salvador, que era onde eles aportavam primeiro. Então, tinha a parte também de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eram muito fortes, né? Principalmente Minas Gerais. Por que chama Minas Gerais? Por conta das minas. Então, toda a exploração de ouro e todas as riquezas do solo brasileiro. Então, um grupo de brasileiros da elite de Minas Gerais, inspirados pelos ideais do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, eles acreditavam que a pátria já tinha condições de tomar as rédeas do próprio destino. Então buscaram aí apoio em Pernambuco e São Paulo, sem sucesso, e eles juntaram um grupo já que formou a Inconfidência Mineira, então em prol da independência do Brasil, e eles foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis, e foram todos enviados para exílio na África, com exceção de Tiradentes, que Dona Maria, ela era conhecida também como uma rainha muito implacável. Ela dava penas muito, a palavra que vem aqui para mim é grotescas. E então ela decretou que o Tiradentes tinha que ser enforcado, esquartejado e os seus pedaços pendurados na praça pública.
Então agora a gente vai ler aqui a parte do olhar espiritual da questão do Tiradentes. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuaram na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael, que são as falanges, né, são os grupos de anjos que acompanham Ismael, o anjo tutelar do Brasil, lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefasto mister de inquisidor nos tempos passados. Ou seja, Tiradentes foi um personagem da Inquisição numa vida passada. E o que estava acontecendo nesse momento com ele, nessa condição de enforcamento, nada mais foi do que a justiça, a mão da justiça divina, trazendo para ele uma vivência de algo que ele já havia feito, para ele compreender o quanto isso é errado. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas de teu sacrifício em favor da pátria, do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Isso é muito interessante, porque a gente vê aqui, a gente vai ver inclusive nas próximas passagens, o desdobramento, o esforço das forças espirituais, dos anjos de luz, para que os movimentos políticos do nosso Brasil fossem amistosos, fossem fraternais, e não houvesse guerras e lutas, né? Ele fala muito sobre isso lá na frente. Então, e aí a gente vai agora para a Revolução Francesa. Revolução Francesa, que iniciou oficialmente, né, em Versalhes, com o Tratado de Versalhes, em 5 de maio de 1789. E em 1792, Dona Maria sai do reinado e o filho dela, Dom João, assume. E a Revolução Francesa, ela traz toda uma estrutura diferente para os governos da Europa, ela traz todos conceitos, mas também foi uma revolução muito agressiva. Então, olha a diferença, a gente está vendo aqui no Brasil, né? Os anjos falando sobre a importância de uma revolução e um processo de independência pacífico. E lá na Europa, a gente tem uma Revolução Francesa, onde, a 21 de janeiro de 1793, Luís XVI, que é o então rei da França, é guilhotinado. E aí instala-se a República sobre um pedestal de sangue, de perseguições políticas e decapitações, e um clima de terror se instaura pela França. Haja vista que em 1799 ocorre então a ascensão, né, de Napoleão Bonaparte como cônsul da França. E aí ocorre todo o processo do Napoleão Bonaparte na sua tentativa de conquistar toda a Europa através da agressividade e da violência. Então aqui, olha, a esse tempo todos os gênios espirituais do Ocidente se reuniam nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levando-lhes as energias para os bons combates.
Irmãos, elucidam eles, ordena o Senhor que espalhemos a sua luz e o seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre, e as trombetas da guerra se fazem ouvir entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Então, duas coisas muito importantes aqui, né? Tem mais umas passagens. A importância da liberdade. A importância da liberdade e a importância da oração e da fé, da gente manter o pensamento elevado e, claro, labutar, né? Trabalhar, fazer a nossa parte. E também fala depois, irmãos, o plano divino é o da evolução. E dentro dele, todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar ódio, a gente vai colher o quê? Se a gente plantar discórdia, guerra, o que a gente vai colher? Então a gente tem que plantar amor, a gente tem que plantar compaixão. E como agir? E como agir no momento onde a gente tem os ânimos tão exaltados? Nós precisamos manter o foco e entender o que tem além do que a gente deseja, né? Que são os princípios, os valores, que é o que eu falei no começo da live. A questão estrutural. A gente tem que começar a olhar para os princípios e valores, que vai totalmente de acordo com o que a gente falou na primeira live, que a nossa revolução consciencial, ela traz isso, né? Então, todo esse movimento, por que as pessoas estão se movimentando tanto agora nesse momento político que estamos vivendo no Brasil? Porque é um movimento que você vai precisar ir lá para os seus valores e princípios. Ah, mas o presidente falou alguma coisa que eu não gostei, a fala dele. Gente, vai lá para os seus valores e princípios. Quem é que representa melhor os seus valores e princípios? E é aí que você tem que focar a sua atenção. Ah, mas não sei o quê. Vai para os seus valores e princípios. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? Então, assim, os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem múltiplos benefícios, transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio, que é na ponderação, no discernimento do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgem novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. E aí eu te pergunto, por que cargas d'água a gente tem que sofrer para evoluir e para crescer? Se a gente pode fazer isso sem sofrer. Só que a gente tem que parar e tem que ter uma postura, né, ativa, que é o que ele fala aqui, que a verdadeira transformação se verifica no íntimo, no augusto silêncio, que é a ponderação e o discernimento. Então, é olhar para dentro, é se acalmar e refletir. A verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus. E as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. Amém. Amém. Então, o século XIX começava, o Portugal aliado à Inglaterra, e o Napoleão Bonaparte assinou um tratado com a Espanha, então ele estava avançando. E aí Napoleão Bonaparte ordena a invasão imediata de Portugal. Então a Inglaterra sugere, que a Inglaterra fica mais longe, né, que a corte portuguesa fuja para o Brasil. E aí
foi que Dom João VI, então rei do Brasil, chega ao Brasil em janeiro de 1808 e a gente vai entender o grande impacto que isso teve, porque na verdade foi com a vinda de Dom João que o Brasil ele se desenvolveu muito, 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 porque ele traz pensa, ele era o rei de Portugal, ele vem para o Brasil, uma terra inexplorada, então ele traz todo um novo horizonte de estruturação social, econômica, cultural, porque ele é o ambiente que ele vai passar a viver agora. Então, o que ele faz? Ele vai transformar esse ambiente, ele vai elevar esse ambiente de acordo com os parâmetros que ele estava acostumado a viver em Portugal. Então, aqui, o que o anjo fala quando Dom João VI vem ao Brasil? Um novo período surgirá agora para as nossas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de parar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos, transplantada da Palestina para o coração do Brasil. E a 22 de janeiro de 1808, aporta na Bahia a maior parte das embarcações que constituem a frota real. E depois eles descem a salvar ao Rio de Janeiro, né? Eles, na verdade, eles ficam no Rio de Janeiro. E aí, logo, Dom João VI decreta a abertura. Olha, gente, a gente não imagina, esses movimentos são muito importantes para o desenvolvimento da nação. Dom João VI, ele decreta a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. Como Portugal tinha um acordo de exclusividade com a Inglaterra, o Brasil não podia negociar e comercializar com outras nações. E então, quando Dom João vem para cá, ele fala, não, se não dá para continuar assim, vamos abrir para todas as nações. Então, não deixa de ser, a gente está falando aí de 1808, já o primeiro processo de globalização. Tá fazendo sentido para vocês? E ele fala aqui, ó, a base primordial da autonomia brasileira. Então, assim, nós sabemos que o reino de Jesus, de Deus, não é deste mundo, mas nós vivemos num mundo material. E o mundo material, ele tem relações políticas, ele tem relações comerciais, então ele precisa desses movimentos, né? Como foi falado, inclusive, no começo, que muitas vezes alguns movimentos não são os ideais, mas eles são necessários para que ocorra o desenvolvimento do plano de Deus para o desenvolvimento da sociedade e do nosso Brasil e do planeta no longo prazo. Então, deixa eu ver aqui como é que tá a minha colinha. E uma coisa que eu notei aqui é muito legal que eles falam no livro. Dom João VI, ele gosta muito do Brasil. Não tem como não gostar do Brasil, né, gente? Um clima maravilhoso, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, narra muito no livro, ele apreciando as paisagens, e fala-se muito que ele é um príncipe liberal e bondoso. Então, ele trouxe realmente um grande crescimento para o Brasil, inclusive um grande crescimento cultural. Olha que bacana, eu grifei aqui umas partes. Então, o Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe, que debaixo das influências poderosas do alto, ele começa agora a criar grandes instituições, né, e realizar obras notáveis, que são, olha que bacana, então ele funda a Escola de Medicina, ele funda o Real Teatro de São João, o Banco do Brasil, os primórdios da Escola de Belas Artes, a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e a imprensa régia. Então, assim, os movimentos, olha que loucura, né? A gente não consegue entender, né? Por isso que a gente tem que confiar em Deus, né? Apesar de vir através de um movimento doloroso, que é Napoleão invadindo Portugal e a corte portuguesa tendo que vir para o Brasil, olha o benefício que isso trouxe para o Brasil, né? E quão bacana que foi, como é gostoso a gente ver esse processo de crescimento e desenvolvimento de uma pátria, né? De uma nação, de um grupo de pessoas. Então aqui,
Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, espalham claridades novas em todos os espíritos e, sob os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte nas mais elevadas demonstrações evolutivas. Deixa eu ver aqui como é que estamos, o horário tá indo bem. Então, assim... E aí começa-se agora o quê? Os movimentos de emancipação. Tá? Então, a gente vai entrar agora nos primórdios da emancipação. Gente, que é isso? Da emancipação. Então, em 1815, né, passa a colônia aí a se chamar Reino do Brasil, porque o rei estava aqui, então ele tinha que deixar o negócio num outro nível, né, gente, num outro patamar. Então, um período de muito progresso, de muito avanço, de muita prosperidade para o nosso Brasil. Então, Dom Pedro, o filho de Dom João, casa-se com a duquesa Leopoldina da Áustria. E olha que bonitinho que eles falam aqui, que ela era uma pessoa de alma sensível, delicada e um doce coração. E ela foi, inclusive, uma princesa europeia, né, da Áustria, trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível, para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael, o anjo tutelar de Brasil, e dos seus mensageiros. É muito interessante que a todo momento a gente vê as inspirações, os movimentos da espiritualidade, né? Tem a Holanda, que eu não posso deixar de dizer, tem os bandeirantes, e tem agora a questão do casamento de Dom Pedro com a duquesa Leopoldina, como foi algo articulado para trazer pessoas de bem, para influenciarem na construção, nas bases, né, do desenvolvimento da nossa nação, da nossa pátria. É muito bacana. E então, é que em 1820, Portugal pede a volta da família real para Portugal, né, para sair do Brasil. E a 7 de março de 1821, Dom João VI torna conhecida, né, a sua resolução de voltar a Portugal. Agora acontece uma coisa muito interessante, muito importante. Ele deixa o filho, Dom Pedro, como príncipe regente, e ao sair, ele fala: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás, do que para algum desses aventureiros. Então, quer dizer, já deixou ficar a dica pro filho, né? Também, sabe, vem muito aqui pra mim, ele deve ter visto a magnitude dessa nação, né, gente? Você não consegue manter isso cerceado, sabe? Eu acho que até para dar uma esperança pra gente nesse momento. Você não consegue manter um país do tamanho do Brasil, um povo com a energia, com a força do brasileiro tolhido, sabe? A gente não nasceu, você vê que todo momento, desde o início do livro, fala-se muito sobre liberdade, fraternidade, sobre a igualdade das raças, algo que a gente ainda tem que evoluir tanto, mas a gente já tem esse apelo no nosso coração. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? E aí a gente chega aqui no finzinho, no limiar da independência, pra gente entrar na independência do Brasil, né? Lisboa ainda estava sob um grande terror, julgamentos, enforcamentos, fuzilamentos, por conta de toda aquela influência da invasão de Napoleão Bonaparte. Então, e aí os portugueses começaram a perceber a possibilidade aí da independência brasileira. E então mandam uma caravana para vir ao Brasil para tentar segurar e conter aí. Eu vou ler agora uma passagem de Ismael falando sobre a independência do Brasil. A obra de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, por meio de processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes de fraternidade e do amor. É então que a personalidade espiritual daquele que for o Tiradentes procura o mensageiro de Jesus, solicitando-lhe conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência. E então, a personalidade espiritual de Tiradentes pergunta:
Não será agora um instante decisivo para a nossa atuação? Por toda parte há uma exaltação patriótica dos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. O momento, e então Ismael diz a ele, o momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte de nossa atividade. Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva. E olha o que tem na nossa bandeira, ordem e progresso, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. Então, é todo momento equilibrando uma bandeja cheia de prato, né, gente? O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão, no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva. Então, cada pessoa melhorar em si e melhorar no grupo. Então, aí vem muito aqui uma coisa, sabe qual é? A importância da família. De como, inclusive aqui acredito que nós temos nesse momento somente mulheres na live, principalmente de nós mulheres, que somos o coração da nossa família, né? Somos o coração, ele é a representação da alma, né? Da gente trazer ser essa base virtuosa para nossa família. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz, como os fraticidas. Cerquemos o coração desse príncipe das claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo-lhe no espírito as noções da solidariedade humana, individualmente considerado. Não representa ele o tipo ideal necessário à realização dos nossos projetos. Voluntarioso e doente não tem para nós outros um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho, mas ele encarna o princípio da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Então, aquela coisa, né? Gente, aonde que existe perfeição nesse planeta? Me fala. E a própria espiritualidade realiza a obra de Deus. A gente tem que entender o seguinte, que nós falamos na primeira live. A obra de Deus, ela vai acontecer. Queira a gente queira ou não. E ele vai usar as pessoas que estão mais preparadas para se posicionar em nome dele, para defendê-lo, para agir em nome dele, para realizar a obra dele. E qual é a obra de Deus? É o desenvolvimento da humanidade. É o desenvolvimento do ser, do caráter do ser. O planeta Terra foi criado para a nossa existência. O planeta Terra foi criado para que nós possamos estar aqui encarnados, vivendo essa experiência evolutiva. E tudo que acontecer aqui, de uma forma ou de outra, vai sempre nos levar à evolução e desenvolvimento. Tá fazendo sentido para vocês? Então, deixa eu ver aqui, continua. Então, enquanto isso, aí partiu a frota de Lisboa para repatriar o príncipe Dom Pedro. Então, olha só, já tinha ido Dom João, né? E aí depois ficou Dom Pedro aqui, Dom João deu uma dica para ele, falou, olha, se for para ter independência, que venha de você, porque aí a gente vai conseguir se harmonizar, que não venha dessas pessoas aventureiras que estão por aí. Só que depois passou um tempo, e aí foi solicitado que o Dom Pedro voltasse para Portugal. E aí é que acontece a finalização aqui do processo de independência, né? Eu tenho uma coisa muito interessante para dizer para vocês. Nós já fazíamos impeachment desde aquela época. Reúne-se os cariocas numa representação com mais de 8.000 assinaturas elevado ao príncipe regente pelo Senado da Câmara. E eu fui até olhar o significado literal da palavra impeachment, gente. Impugnação de mandato. Então, 9 de janeiro de 1822, né? Dom Pedro sente assistência espiritual
e a assistência espiritual, olha a consciência. Aquele povo já possuía consciência da sua maioridade e nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial, integrado que se achava no patrimônio de suas conquistas e de suas liberdades. Porque o que aconteceria? Tinha duas opções aí. Ou Dom Pedro decretava independência e seria o príncipe, né, o rei do Brasil, ou ele ia voltar para Portugal e Brasil ia voltar àquela condição de colônia, né? E depois de todo o desenvolvimento que a gente viu aqui hoje, não tinha como isso acontecer. E então foi o famoso dia do fico, né? A promessa formal de Dom Pedro, se for para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Eu fico, então. E foi assim que ficou clara, né? Ficou formalizada aí a independência do Brasil. Mas ainda precisava, né, de um marco. E houveram diversos movimentos políticos aí nesse meio tempo. E então foi que eu separei umas passagens aqui bem bacanas da espiritualidade. Ele cita a imprensa, olha a importância da imprensa e a importância de ser contra a censura. A imprensa também foi igualmente um grande propulsor do movimento de independência. Prestemos atenção nos valores e princípios, conceitos e condutas que sustentam a nossa sociedade para que ela possa ser uma sociedade livre. Tá fazendo sentido para vocês? E no momento que a gente está passando, muitas coisas estão acontecendo, estão mostrando aqui a importância desses conceitos, tá? Então fala-se muito também sobre a harmonia e a paz, sempre com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil, para que não se fragmentasse o coração geográfico do mundo. Então nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós somos muito amados por Deus. Nós somos muito preservados por Deus. Então, que a gente possa honrar, né, todo esse carinho, toda essa missão, todo esse estar aqui neste momento, buscando sermos os melhores seres humanos que nós possamos ser no nosso dia a dia. Lembremos que no fim do dia, se você não souber o que fazer, a gente sempre pode escolher o bem ao invés de escolher o mal. Escolher se colocar no lugar do outro, ao invés de simplesmente pensar nos nossos desejos, nas nossas ambições. E lembrar que o verdadeiro reino não é nesse mundo, que muitas vezes é muito desafiador. Nós temos atitudes em Deus, né? Para preservar os nossos princípios evangélicos no sentido de Deus, no sentido do amor de Jesus, mas que vale a pena. Vale a pena ir lá na frente. O progresso, a evolução, o desenvolvimento sempre vence. O bem sempre vence no final. Porque a gente está falando da obra de Deus. E Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Bom, continuando para a gente finalizar aqui, o conclave espiritual se realiza sob a direção do anjo tutelar do Brasil, Ismael. E ele fala assim, ele manda o espírito de Tiradentes, designa, né, o espírito de Tiradentes para acompanhar Dom Pedro em seu regresso ao Rio. E ainda na terra generosa de São Paulo, auxilia o seu coração no grito supremo da liberdade. Eu também fiquei pensando assim, é uma grande responsabilidade para Dom Pedro, né? E aí, declaro ou não declaro, faço ou não faço, né? Porque nessa questão da política, a gente está falando de centenas de pessoas que estão ali em negociações e milhares de pessoas que estão sob as consequências dos atos, né? Então, ele fala assim, elevemos a Deus o nosso coração em prece, pelo bem do Brasil, uma vibração nova de fraternidade e de amor. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa e ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Eis porque o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial, que considerava a independência já realizada nas proclamações de 1º de agosto de 1822, passou à memória da nacionalidade inteira como o Dia da Pátria e data inolvidável da sua liberdade.
Esse fato, despercebido da maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Então, olha só, né? A gente não para pensar, né, na importância que esses movimentos têm e que nós somos filhos dessa pátria, a pátria da verdadeira liberdade, fraternidade, do amor, a pátria que foi criada por Deus para trazer a mensagem de Cristo para o mundo. Então eu quero convidar vocês, a gente está aqui a 6 minutos e 20 da live, nesse momento, para que a gente possa fazer agora uma meditação para trazer essa consciência da nossa energia crística, né, pra gente. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, vamos fechando os olhos. Deu uma água aqui, porque falar, né, a gente fica com sede. Então, vocês estão bem? Gostaram da live? Gostaram? Muito legal, né? Muita história, gente. Eu tô resgatando assim, várias ideias. Eu sempre fui muito assim, brasileira, sabe? Eu sempre gostei do Brasil, eu nunca tive essas coisas assim mas é muito gostoso. E esse olhar espiritual, né? A gente dá uma confiança. Vamos lá? Então, respirando fundo, enchendo o peito de ar. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por estarmos aqui reunidas hoje. Continua respirando e levando o ar lá para o topo da sua cabeça. Respirando fundo. O ar sobe para o topo da sua cabeça e ele desce até a sola dos seus pés. Você vai relaxando. Você continua respirando. E relaxa. Vai relaxando o seu rosto, seu ombro, suas pernas, todo o seu corpo. E você vai sentindo uma presença gostosa no seu coração, um calor no seu coração. Seus pensamentos vão se acalmando. A todo momento você se mantém respirando. E você agora relaxa e se concentra 10 vezes mais. Você vai sentindo como se raízes de luz saíssem dos seus pés e fossem até o centro da Terra. Essa Terra tão amada, cheia de fluido da vida. E você vai recebendo também esses influxos de fluido da vida que vão subindo pela sola dos seus pés, por todas as terminações nervosas do seu corpo e vão te revitalizando. Te revigorando. Então você respira fundo. Relaxando, concentrando e sentindo toda essa energia gostosa, vital, subindo pelas suas pernas, seu tronco, seus ombros, seus braços, sua cabeça, saindo do topo da sua cabeça. Seus pensamentos se acalmam novamente. E você agora só tem pensamentos para Deus, para a sua fé. Você concentra a sua energia no seu coração. Você vai concentrando toda a sua atenção no seu coração e você vai sentindo uma luz quente no seu peito, uma luz quente no seu peito. Um sentimento gostoso agora do seu encontro com Jesus. E você, sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda, você adentra o seu coração. E você vai caminhar agora mentalmente pelo jardim da sua alma. O jardim da sua alma, você vai sentindo, à medida que você caminha, suas dores, medos, dúvidas vão sendo cancelados e trocados por certezas e convicções, pelos princípios e valores de quem você é, do que você faz, do que você veio ao mundo construir. E você respira fundo. E vai sentindo aí no seu jardim da sua alma todo o perfume da sua natureza, as cores, os movimentos, a temperatura. Vai sentindo você crescendo. E você agora vai avistando uma luz muito forte à sua frente. Uma luz muito forte que vai se modelando e se personificando em Jesus. E você agora, olhando para Jesus, estende as suas mãos e ele toca em você. E o simples fato dele tocar em você, ele já transforma todas as células do seu corpo em amor.
em luz e em fé. Ele transforma todas as células do seu ser em vida. Vida em abundância. E agora, a partir de hoje, a sua mente, os seus pensamentos e os sentimentos vão começar a trazer novas ideias e conceitos e comportamentos positivos e possibilitadores para a melhor e mais elevada versão do seu ser, da sua vida, da sua família e da sua comunidade. Você respira fundo e vai sentindo todo esse amor, todo esse carinho da energia crística crescendo no seu peito, inundando a sua alma de luz, inundando a sua alma de confiança na obra de Deus, confiança na prática do bem, confiança na vida. E você agora assume o seu papel de mentor de Deus na Terra, simplesmente começando por ser uma pessoa de bem. E então, auxiliando fraternalmente, generosamente, através da afabilidade e da doçura, todas as pessoas da sua convivência. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao Brasil, o nosso país tão amado, o nosso coração do mundo, a nossa pátria do Evangelho. Não é por acaso que estamos aqui nesse momento, encarnados nesse país. E vamos irradiar da luz do nosso coração todo esse nosso amor crístico, imaginando todo o contorno geográfico do Brasil iluminado, recebendo o amor, a luz do nosso coração, para que a espiritualidade possa levar para onde mais esteja necessitando, para trazer consciência para as pessoas, consciência dos planos de Deus e de Jesus para o nosso Brasil. Que nós possamos seguir em paz, sendo sempre instrumentos da verdade, da caridade, da fé e do amor. Graças a Deus. Então você vem respirando fundo, volta para o jardim da sua alma, mas calma. Agora você vai irradiar toda essa luz de Cristo no jardim da sua alma. E você vai começar a perceber que à medida que você expande a luz do seu coração para o jardim da sua alma, no meio das flores, das folhas, da mata, vão crescendo joias, diamantes, pedras preciosas, pepitas de sabedoria, de riquezas mentais, emocionais, espirituais, e sim, também materiais. Vá percebendo a sua vida se enriquecendo todos os dias, a todo momento, à medida que você escolhe expandir a sua consciência em Cristo e em Deus, e agir em Cristo e em Deus, para que uma nova era, uma era de regeneração, possa se instalar no nosso planeta através da regeneração dos nossos seres, da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso Brasil. Graças a Deus. Você respira fundo e vai sentindo a sua vida se reformando agora, se regenerando, se restaurando em muita luz, paz e amor. E você vai mentalizando os seus dias a partir de hoje, novos dias mais elevados, mais felizes, em paz. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Graças a Deus. Então você vem lentamente retornando, eu vou contar até 3, somente no 3 você volta. Então, primeiramente, 1, você agradece, trazendo toda essa consciência do jardim da sua alma enriquecido que já é sua. E você vai sentindo uma força e um poder de realização que você vai usar a partir de agora para você, para a sua vida e para as pessoas que você ama. E 2, você vem caminhando de volta, sentindo o seu corpo, suas pernas, seus braços, com essa certeza dessa força e desse poder de realização, que você vai usar a partir de agora em seu benefício, em benefício das pessoas que você ama. E 3, você vai abrindo os olhos feliz, em paz,
com vigor, com alegria. Vão me contando como vocês estão. Fabi entrou depois, a Denise também, né? Sejam muito bem-vindas. Atrasado. Gostaram, gente? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. 6h29. Tá dando 1 hora, impressionante. Dá certinho. Se vocês gostaram, me conta. Respira fundo, vai retornando. Mantendo a luz do seu coração acesa a todo momento. Sempre que vocês precisarem, lembre de acessar essa luz do seu coração. É a centelha de Deus em você e ela é onipotente, onisciente, onipresente. Às vezes a gente está muito cansado e inebriado pelas energias aí, mas ela está sempre lá. Se você resistir, se você persistir, você vai sempre encontrar ela, né? Como vocês estão? Me contem! Eu queria ler outro dia, que eu tava na live de terça passada, eu queria ler a personalidade agradável de Napoleão Hill. Tem esse livrinho aqui, manuscrito original. Vou ler para vocês. Enquanto isso, vocês comentem, vão retornando. Vocês sentiram Jesus? Sentiram alguma coisa boa, gente? A luz, personalidade agradável. Ele fala assim, ó. Crie o hábito de se interessar por outras pessoas. Encarregue-se de encontrar boas qualidades e fale delas em termos elogiosos. Desenvolva a habilidade de falar com firmeza e convicção em conversas casuais e em público. Vista-se um estilo que combine com a sua constituição física e seu tipo de trabalho. Desenvolva um caráter positivo. Aprenda a apertar mãos de uma maneira cordial e entusiasmada. Atraia pessoas sendo atraído por elas. E lembre-se que a sua única limitação é aquela que você estabelece em sua mente. Então é isso, né? Pratique o belo e o bom, que tudo mais lhe será acrescentado. Graças a Deus. Se eu ficar aqui até amanhã eu vou arrumar palavras e mensagens positivas e tal. Gente, um beijo grande. Quem quiser pode bater um print agora e postar. Mas se não quiser, tudo bem também. Quem estiver assistindo gravado, deixa a sua opinião nos comentários. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe nosso Brasil e traga clareza. A gente tem que orar pedindo clareza, gente, nesse momento, na mente das pessoas, para que elas possam enxergar a verdade, ok? Eu aguardo vocês na terça-feira que vem, dia 25 de outubro, para a gente ver a parte 4 do livro, a parte final, a parte da República e os planos espirituais para a continuidade aqui da nossa nação, tá bom? Amari, adorei mais uma live. Como está linda a visão espiritual. É linda, né? A visão espiritual é linda. Gente, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Confiemos em Deus e façamos o nosso melhor como ser humano no nosso dia a dia, porque vale a pena. Vale a pena. É desafiador, são muito suores, é muito suor e muitas lágrimas, né? Cada um aqui sabe do seu fardo, do que carrega. Eu vou começar a ficar emocionada, então vou desligar. Tá bom? Um beijo grande. Ó, tchau.